Fala rapaziada, aqui com o canal Fãs Nerd TV, aqui é o seu amigo Babu mais uma vez. E nesse nosso pequeno vídeo de hoje, pessoal, vou falar para vocês sobre a matéria que eu fiz com a Grace Silva no evento Cultura Pop Timbaúba 2023. Essa matéria ainda não foi ao ar devido a algumas coisinhas que eu vou explicar nesse vídeo agora, valeu? Então desde já, roda a vinheta. Bem, rapaziada, Fãs Nerd, desde já não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu ok, porque vocês com certeza são muito importantes para o nosso canal. Caso você seja novo aqui, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos. Olha só que legal. Agradecer a todos que seguem o canal, que acompanham nosso trabalho esse tempo todo e que nos dão a maior força, que nos seguem no Instagram e em outras redes sociais, nas quais estão na descrição do vídeo. Lembrando que faz tempo que eu não gravo algumas resenhas, estou devendo um monte de coisa, mas é por falta de tempo. Muitas vezes eu estou usando a IA para o canal não ficar sem conteúdo, mas estamos mantendo, né, sempre, periodicamente, nossas lives, e outras lives terão com outros convidados para vocês conhecerem o trabalho dos artistas que fazem parte desse grande, vasto universo de artistas nacionais, tanto independentes quanto não independentes. Bem, galera, essa matéria que eu vou soltar agora foi como é que eu posso dizer, uma palestra que eu participei com a Grace Silva no evento Cultura Pop Timbaúba 2023. Faltava ainda soltar essa matéria, estou soltando agora, vai estar tudo editado, tudo direitinho. E agradecer mais uma vez ao Anderson e toda a galera do lado do Tacapeste, que sempre nos convida para prestigiar esse grande evento. Aprecie essa reportagem, bem legal, eu e a Grace se divirtam. Se tiver alguma curiosidade é só deixar aqui nos comentários, valeu? Mas também o começo de tudo foi desde criancinha. Eu encontrei na arte a questão de fugir sobre o preconceito e as coisas existentes, né, que as pessoas colocam e romantizam muito o físico. Então, a partir disso, eu observei muito a questão do estereótipo e fugir a partir disso usando a arte, né, com pequenininha. E antes de todo mundo pensar que, mas para a arte eu preciso começar com material caro, preciso começar com coisas mais elaboradas, eu comecei com um saco plástico, botando um chamequinho ali dentro e os lápis da Labra, Léo e Léo. E ainda assim pegava os lápis que eu via na rua, que as crianças não queriam, para eu poder utilizar. Não porque eu estava passando necessidade, mas é porque eu não tinha como investir nas coisas mais caras do mercado atualmente. Então, eu adentrei nesse mercado com algo muito, muito pesado, digamos assim. Até hoje na verdade. Mulher, PCD, nova até então, e aparentemente eu pareço ser nova por conta da minha deficiência na coluna, então aparentemente todo mundo vai olhar para mim e vai dar uma suposta idade para aquilo ali. Então, tecnicamente eu tive que lidar com críticas bem severas a partir disso. Então, encontrei na arte a questão da saída. Então, hoje em dia eu trabalho com exposições para fora e para o Rio de Janeiro também, em Niterói, onde eu fiz parte e faço parte dos Elas por Elas, as desenhistas brasileiras. Inclusive, preciso que vocês sigam lá. É uma pauta muito importante para a gente. E eu homenageei a ex-primeira dama na RDTFE, que também é uma artista. Inclusive, a história dela me inspirou bastante. Ela, para não ser descoberta, que antigamente não podia, né, mulheres desenhar, ela botou o nome dela ao contrário. Nair ficou Rian. Então, eu me vi muito também nessa história. Atualmente também faço ilustrações, palestras e ilustrações colecionáveis também. Trabalho muito dentro da minha rede social, e o Babu, claro, sabe, a questão do PCD. Porque atualmente as pessoas colocam e problematizam isso muito como algo, um mimimi abordado ali. E a gente tem que entender que a dor do outro é diferente da nossa. Então, a questão de fugir da realidade foi utilizando da arte nesse sentido. Então, pode passar. Alguns dos meus trabalhos eu faço hoje digitais e pin-ups. Pin-ups, para quem não sabe, é um tipo de ilustração de pessoas e mulheres, na verdade, sensuais no mercado. Antigamente, o exército usava muito para poder distrair nesse sentido. E hoje em dia, o mercado lá fora ainda aborda muito desse tema. Não o uso erótico, tá, gente? Não é questão de usar o corpo feminino, não nesse sentido.
Existe o trabalho e existe o que você precisa, e existe o que você ama fazer. Eu retrato mulheres com poses sensuais, realistas, só. E com ilustrações também comics. Então, eu gosto muito de colocar isso em pauta, para todo mundo prestar atenção, que para você começar na arte, você precisa de início, meio e o recomeço. Grace, por que está ficando confuso? Eu não estou conseguindo entender. Então, vamos lá. Para você começar a fazer pin-ups, a você fazer ilustrações, você precisa ter um começo a partir disso. Um ponto de partida. Então, meu ponto de partida foi treinar muito a percepção. Foi muito eu olhar o que era básico e entender que a vida existe atrás daquilo. Então, existe o amor que você tem pela arte e a questão de que você observa que os detalhes, a luz que passa por ali, a sombra que tem ali. Então, tudo isso eu comecei a observar e colocar desde criança. Por isso que eu falo, ninguém pega e diga assim, eu sou artista nisso aqui, porque todo mundo está no constante aprendizado. Então, hoje em dia, atualmente, eu trabalho com vários tipos de coisas. Então, a dar voz a isso e colocar a questão da inclusão a partir disso é a minha principal escolha atualmente. Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre por qual motivo o tema inclusão também deve ser abordado em histórias HQs, filmes e tirinhas. Vamos para um assunto polêmico, né, digamos assim. Pouco abordado atualmente. A inclusão é necessária para que você abra seu sentimento e suas ideias. Vamos supor que você vai colocar e vai criar um personagem a partir disso. Você conhece o corpo humano normal, né, normal entre aspas, né, a ideia da composição. Mas digamos que você conheça todo tipo de etnias e questão de cor, raça, escolha, físico, tudo que tiver nesse mundo, você vai ter uma ideia maior para fazer um personagem mais elaborado a partir do que você está estudando. Então, quando você começa a colocar isso em pauta sem questionar, né, sem ser abusivo, porque também quando é algo abusivo demais, aparentemente você está se utilizando da dor do outro, mas sendo colocado para ser observado, você passa a ter um leque maior. E com isso, que as pessoas não acreditam nisso, mas isso aconteceu muito no meu Instagram, o nicho cresce. O que significa nicho? Né? Pessoas. Quanto mais pessoas que você inclui, mais pessoas vão consumir seu trabalho. Então, é a questão lógica da coisa. Hoje em dia eu sei disso porque eu coloco retrato no meu Instagram, né, na verdade, e também faço tirinhas. Inclusive, eu comecei agora para abordar temas atuais e temas do dia a dia mesmo, normal, para que as pessoas consigam se identificar a partir disso, não por eu ser pessoa com deficiência, mas é por eu ser uma pessoa que também tem as minhas dificuldades e que mesmo você sendo sem deficiência, você vai entender que eu também tenho as dores que você pode ter também. Então, a gente colocar isso, a gente abre o leque. Por exemplo, existem personagens PCDs que a gente sabe de cor, né, que eu vou até aqui colocar depois, para você entender 2 exemplos, porque não deu para fazer um slide muito maior, mas se você consegue abrir a sua mente para a inclusão para a pessoa, você consegue criar um personagem, uma história, e colocar um nicho e aumentar a possibilidade de pessoas comprar seu trabalho. Então as pessoas dizem, mas eu não vou colocar isso porque isso é mimimi, porque isso... Não, se você colocar realmente de uma forma abusiva, vai ser realmente chato de ficar lendo o tempo inteiro. Mas se você entender essa ideia de que, como eu posso transformar, por exemplo, eu tenho uma deficiência na coluna, uso muletas. Como eu posso transformar essa muleta em algo que seja para uma super-heroína, que pareça comigo, que seja legal? Então, eu já aumentei o nicho a partir disso. Aí, aumento o leque, faço pessoas entenderem que podem ser incluídas, além de que vem um ponto que eu preciso falar. Você consegue fazer com que as crianças, adolescentes, pessoas e adultos se olharem para aquilo ali e se sentirem representados. Porque, sim, crianças, adolescentes e adultos assistem filmes porque se veem neles. Tanto que está aí a questão da Barbie, porque se viu muito quando criança, se colocou muito, se comparou bastante, e por isso tinha uma expectativa enorme através do filme. Então, quando você começa a utilizar o estereótipo existente, comum, porque é comum, não é comum porque as pessoas não colocam direto nessa situação, mas quando a gente coloca no nicho comum, a gente começa a abordar a maior parte do tema. E pensar em forma geral, tá? Tem deficiência auditiva, tem deficiência visual. Por que eu falo isso? Porque no Instagram a gente esquece de colocar lá a hashtagzinha, até para quem não
não quer que seja profissional, mas tenha um perfil aberto, contém texto alternativo. Quando você coloca isso, automaticamente o Instagram já consegue fazer com que uma leitura para uma pessoa com deficiência visual consiga ver a sua imagem. Sim, ver, porque eles veem da maneira deles na questão auditiva, tá? Então é importante que a gente consiga colocar isso em pauta, não só profissionalmente, mas na vida. Então quanto mais a gente faz um personagem com estereótipo comum, porque é comum, todo mundo tem corpos diferentes, cores diferentes, a gente consegue alcançar etnias diferentes, pessoas diferentes para consumir seu trabalho. O seu ramo aumenta, e isso mudou muito a partir do momento que eu comecei a fazer, abordar no Instagram, porque veio pessoas consumir o meu trabalho com maior quantidade, não só porque eu tenho uma deficiência, porque eu não coloco isso o tempo todo no Instagram, quem me segue sabe disso, mas por se sentirem abraçadas pelos posts que eu faço e pelos personagens que eu posso criar a partir disso. Mesmo que eu coloque lá comics, como Mulher Maravilha, entre outras coisas, mas porque eu preciso que os clientes compram, né? Então eu trabalho com isso, com estúdios, com exposição, com palestras, então eu preciso fazer com que eles consumam isso. Eu também consigo abordar o tema colocando minha tirinha atualmente hoje. Então comecei a colocá-la agora porque eu precisei estudar o mercado a partir disso. E o mercado, eu vou dizer para vocês, é uma coisa árdua, mas não é impossível. Então eu vou falar isso daqui a pouquinho. Pode passar. Ó, eu não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas exemplos de personagens famosos com deficiência. Tem a Echo e tem um ciborgue. Então, todo mundo já conhece. O ciborgue, mais ou menos, é um exemplo físico, vamos dizer assim, porque a Echo, ela tem, eu não sei, deixa eu ver ali, a fumigadora. Então, acho que eu fico confusa. Mas o ciborgue, eu gosto de dar um exemplo, porque é o físico dele. Ele ficou tetraplégico, né? Totalmente, na verdade, do corpo. E pegaram a cabeça e encaixaram no corpo robótico. Então, você quando assiste o desenho, você não se lembra que ele tem uma deficiência ali. Você não se lembra que abordou a deficiência. Então, não precisa que você coloque a deficiência como algo abusivo e um exemplo. Ou as minorias como algo abusivo e um exemplo, tudinho. Você precisa colocar, incluir. Tá tudo bem incluir de uma maneira aberta, dentro de uma história interessante, para que as crianças e pessoas adultas consigam se comparar e entender como é o começo, meio e fim de um ser humano. Então, são poucos exemplos, porque tem muitos. Quando você pesquisar, você vai entender. A questão da representatividade é muito mais importante do que vocês podem imaginar. E isso tem que ser levado para o mercado. As pessoas consumem muito. Mas eu gosto muito da Mulher Maravilha, de personagens animes já existentes. Tá, beleza. Mas o mercado hoje está mudando constantemente. Você tem que entrar no momento que está precisando. Você tem que abordar tudo. Você tem que abordar tecnologia, você tem que pensar tudo de uma vez só. Não significa que, mas eu vou virar um monstro, vou começar a botar um monte de coisa, eu não vou conseguir organizar. Você precisa entender qual é o nicho que você quer adentrar, mas entender que também esse nicho precisa ser inclusivo, de alguma maneira. Então, abordar personagens, abordar histórias do dia a dia, a partir do que você entende, é essencial para que você consiga entender que o ser humano também pode ser abraçado, que uma criança vai pegar o seu livro, que alguém vai ler o seu livro, ou que alguém vai ver o seu personagem, não seja de história, mas seja de vamos supor, uma pin-up ou alguma coisa, você criar a partir disso. Também com inclusão, eu já fiz, mas eu não posso mostrar alguns trabalhos porque foi de alguns clientes que pediram. Então, pode falar. Não sei se você já viu, porque tem esse Aranha-Verso, atualmente está bem popular e tal. Recentemente criaram uma Mulher-Aranha que ela usa muletas. Não sei se você já chegou a ver. Ela usa muletas, ela tem... Fala até o nome da doença dela, agora eu esqueci. Tem uma doença específica no Eu acho muito massa isso, porque, assim, é raro. É raro porque eu digo que tem muita gente que ainda sente medo de colocar esse tipo de tema abordado. Porque acha que precisa colocar a questão elitista da conversação ali. Mas não precisa. Veja como você conseguiu marcar na sua cabeça que existe essa personagem e me contar. Então, tecnicamente, marcou para você porque você fez, poxa, é difícil de achar isso. Então, por isso mesmo que marca. Ela inclusive, parece que ela é lésbica também. Ela é lésbica, ela é cadeirante, ela usa muleta, ela sai pela muleta e tal. E esse Aranha-Verso tem sido muito bom por causa disso, porque tem dado liberdade para os criadores criarem essas versões de Homem-Aranha de várias maneiras diferentes. Né? Eu acho muito massa. Eu estava vendo isso, inclusive, eu faço parte de um grupo de PCD, de pessoas com deficiência, e
Para vocês terem noção que só quem pode entrar nesse grupo é quem tem deficiência, mas se vocês entrassem e vocês vissem a animação dessas pessoas com os personagens criados com deficiência, vocês ficariam fascinados, porque a gente está acostumado a ser cobrado pelo estereótipo comum. Sim, eu tinha visto. Veja, abordou as características das minorias, mas não precisou colocar como algo elitista. Se a gente fala sobre isso, hoje em dia as pessoas pensam que a gente está colocando uma pauta ali e estou querendo problematizar. Não é isso, gente, não é isso. A gente tem que entender que existem etnias, cores, raças, físicos diferentes. Então a gente precisa abordar isso de diferentes formas. Então, como eu estava dizendo no grupo do PCD, quando vejo esses personagens, normalmente eles me avisam também, mesmo eles não curtindo essa vibe, a alegria. Porque a gente está cansado de observar o comum, que é o sem deficiência, andando normal, para vocês normal, né, sem precisar de uma ajuda ali. E cadê a gente? Cadê a representação? Não só para mim com deficiência, mas pessoas também que têm a homossexualidade, pessoas negras também. Então existe muito isso, falta disso no mercado. Por isso que surpreende quando a gente vê, a gente marca na cabeça e não esquece. Poxa, tem aquela Mulher-Aranha, tem aquela... Então a gente começa a lembrar porque é poucas as partes que tem. Por isso que eu tento colocar. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Quem fala é Cláudio, alô, câmbio na linha. Eu e a Grace, a gente temos uma pauta no canal Fanzinete TV que aborda os personagens PCDs e todos que fazem parte desse universo. Quando a gente se reuniu, a Grace eu conheci ela como ilustradora, né, profissional de ilustração. Eu perguntei a ela, tive todo cuidado de perguntar a ela se ela aceitava participar desse quadro no canal. Porque às vezes a pessoa tem determinado receio sobre isso. Vou fazer uma pergunta para a Grace. Não é capciosa, podem ficar tranquilos. O que acontece? Eu fiz uma live recentemente com um autor, que você já conheceu ele não é PCD, e ele fez um personagem nacional. Como eu divulgo quadrinhos nacionais e personagens nacionais, ele fez um personagem chamado Conector, que é um personagem que usa muletas, é afrodescendente também. E quando eu fiz a live, eu fiz questão que a Grace estivesse presente para que ela entendesse como era a visão do autor nesse sentido. E Grace explanou a sua expressão lá sobre a questão. Eu queria perguntar a Grace, muitas pessoas não conhecem a cultura do quadrinho nacional, entende? Mas hoje em dia já está se começando a incluir personagens PCD no próprio quadrinho nacional. Não só personagens PCDs, como até personagens mais gordinhos, mais magrinhos, todas as etnias. Você, quando fez a live com o Adalberto, a gente vai lá, até no canal disponível para poder acessar, o que você achou da construção do personagem, como essa abordagem foi feita e se a qualidade que ele tentou passar daquilo que ele queria mostrar no trabalho foi uma coisa plausível. É como ela fala, não precisa ser elitista, mas que seja assim, plausível para aquela pessoa que assim veja, se sinta representada pelo tal. Pode ficar à vontade. Bom, respondendo a pergunta em si, eu achei muito legal, é tanto que eu me expressei na live lá, eu disse, nossa, eu estou me vendo ali, porque é um personagem de muleta, e eu uso muletas também. Então, meio que eu disse, poxa, eu estou me vendo nessa situação, e quando ele falou que também não colocou o nome da deficiência, ou qual deficiência seria, e tudo bem também se colocar, mas quando ele colocou essa ideia também, deu uma margem de pensamento gigante ali, entendeu? Então, quando ele colocou essa ideia, e eu acredito muito nos quadrinhos nacionais também, não estou por dentro atualmente muito como eu deveria, mas é por conta da correria, mas acredito que tem crescido bastante, né, a questão de inclusão. E uma dessas pessoas é ele, por ele ter abordado esse trabalho. Então eu mesmo me expressei na live, eu disse a ele que eu me comparei muito, porque quando eu era criança eu não via personagem que eu me observasse e disse, poxa, é eu, sabe? Você dizia, às vezes as pessoas me diziam, Grace, eu peguei essa personagem e lembrei de você, porque tem cabelo preto. Aí eu digo, tá, mas e o resto? Por que eu não consigo me ver ali? Ah, mas isso é besteira, Grace. Tá bom, beleza, besteira. Mas quando você for se comparar com o Power Ranger que você acompanhava, ou do anime que você acompanha, você também não se imaginou incompleto ali? Sim. Poxa, se eu fosse ali naquela hora ali da luta, como é que seria? Então,
seria a mesma coisa com a gente, PCD, com pessoas negras, com a homossexualidade, porque também tem um termo correto, tá? A gente pode falar homossexuais, sim, homossexualidade. Inclusive, a palavra PCD é justamente a forma correta de você falar para uma pessoa com deficiência, seja lá qual for, é uma forma respeitosa, porque é pessoa com deficiência. A deficiência da gente vem depois de pessoa, tá? A gente primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente entra em um ambiente, qual é a primeira coisa que a gente olha? É o estereótipo. Então a gente vai dar logo o nome o quê? Deficiente. Ela é uma deficiente que está aqui. Não, eu sou a Grace, tenho uma deficiência, uma característica física que não se diz, não é sobre mim por inteira, e sim sobre uma característica minha física, que vai marcar sua mente, porque você vai entender que eu tenho uma deficiência porque eu tenho 2 muletas, e porque eu sou pequenininha. Só. Mas isso não resume a mim. Mas quando a gente... mas isso é besteira, Grace. Ok, é besteira. Mas eu passei a vida toda sendo resumida a um termo chamado deficiente. Então, quando eu passei a vida toda nessa ideia de deficiente, eu comecei a me menosprezar a partir disso, no sentido de tipo, poxa, e a Grace? Por que o meu trabalho não é visto primeiro? Por que minha muleta é vista primeiro do que eu? Então, é importante a gente saber com a educação como a gente chega e como aborda esse tema dentro do trabalho do mercado também. Então, quando ele colocou isso, ele também colocou no personagem dele, afrodescendente com deficiência, ele colocou também a sigla PCD. Inclusive, não sei se vocês vão ver, tem nos outros slides, tem um sinalzinho que eu coloquei, é a nova sigla da pessoa com deficiência, tá? Tem a antiga, mas eu resolvi botar aqui para ver se alguém ia perceber, mas é a nova sigla. Vai ser aceita também mais ainda em breve. Assim eu espero. Tá certo. Aí, então, é questão de, tipo, eu amei saber que ele fez esses personagens e os quadrinhos nacionais tá evoluindo muito nisso e eu preciso realmente que evolua mais ainda. Se alguém aqui gosta muito de mercado, de anime, de personagens e tudo mais, gosta de abordar esse tema, até sem precisar de personagem de história, mas se você for colocar para colecionadores. Então, abordar isso não precisa ser algo obrigatório, tá? Porque eu também não faço, eu tenho sempre. Mas precisa ser algo que eu possa incluir pessoas, que eu posso mostrar que eu estou sendo abraçando aquilo. Se eu não estou fazendo uma pessoa com deficiência, por que eu não posso traduzir um texto para uma pessoa que tem deficiência visual? Não precisa escrever um texto, mas você coloca lá a hashtag contém texto alternativo, você ajudou tantas pessoas que você não tem noção. Então, é legal você saber de onde começa, o meio e o fim, e o porquê que a inclusão na HQ, nos filmes e nos quadrinhos é preciso. Alô, testando. Olha, uma pergunta que eu quero dizer. É só para acabar o jeito. Você falou sobre a inclusão nos filmes, na cultura pop, coisa e tal. Você contou um pouco da sua trajetória ao entrar nesse mercado. Eu queria que você falasse, para quem não conhece, um pouco da sua história. A gente já conversa nos bastidores. Como foi a sua primeira aceitação como profissional da área de ilustração, né? Você é profissional. E como foi que as pessoas juntaram a Grace, profissional de ilustração, a Grace, pessoa em pessoa. Eu sempre, quando converso com ela, eu sempre digo assim, Grace, eu nunca me dirigi a ela como Grace DCD, sempre o nome vem primeiro. E já é um hábito que as pessoas têm que começar a ter. Não é que está ali a Grace, eu vou conversar com a Grace, a pessoa. Como foi a sua aceitação no mercado? Né? Alguma dificuldade que você teve? Como foi a aceitação de você ser uma pessoa PCD no mercado? E se ainda há algum tipo de restrição ou alguma marmota que falou alguma besteira quando aparece lá na rede social? Pode arrochar. Pesou, hein? Perguntei pesado. Enfim, vamos começar por partes, então. Sobre o mercado, eu costumo colocar o emocional junto com o mercado, porque a gente precisa ter o equilíbrio. As pessoas, normalmente quem vai fazer palestra começa chegando dizendo só a parte profissional e esquece que quem faz o profissional é a parte emocional. Você só começa a chegar ali quando você se aceita. Então, a minha história, digamos assim, começou com a questão de humilhação o tempo inteiro e não é besteira, mas é de todos os lados possíveis que existissem. Então eu busquei a caracterização a partir disso do trabalho e fui atrás, fui tentar de alguma forma, até que eu comecei a estudar as artes alheias
a partir disso, utilizam estudar, tá? A gente copiar não é certo, é estudar. Então eu estudei, e mesmo estudando, colocando isso na internet, eu sofri cancelamento com 13 anos no Facebook, foi uma coisa horrível. Facebook, Instagram, em todos os lados, então ameaças de todos os tipos, só por eu ter estudado. Então, chegou num ponto que eu olhei para mim e eu tive que, ou tinha duas opções, ou eu me aceitava como Grace Silva, a PCD, o meu corpo, mulher, pessoa, e para depois eu aceitar a Grace Silva que trabalha, que tem um mercado e que quer abordar aquilo ali. Porque eu vou dizer para vocês, a partir dessa porta aqui, o mundo é um caos. Eu sei que cada um tem suas dores a partir do que acredita, do que passou, do que viveu, mas eu respeito muitas dores individuais, justamente porque eu sei o que é dor. É a personificação de uma dor existente ali o tempo todo, até que influencia no seu mercado de trabalho. Por que que eu coloco emocional e eu trabalho junto, Cláudio? Porque eu sei que se eu não estiver bem equilibrada no emocional, eu não vou estar equilibrada no mercado. Se eu não me aceitar como mulher, Grace Silva, PCD, pessoa, eu nunca vou me aceitar no mercado. Se eu colocar em pauta o que as pessoas colocaram e falam para mim até hoje, porque tem, tá, e de monte, coisas pesadas, desacreditam de mim a partir do momento que acham que eu estou querendo colocar um coroa na minha cabeça ou algo do tipo, mas no momento eu não quero isso, eu só quero que as pessoas entendam a se aceitar da maneira que elas são, mas que entendam que o mercado ele é árduo quando ele quer ser. Com 13 anos eu entendi isso e, por mais que pareça uma bobagem, mas foi ataque para todo lado. E atacou minha deficiência. Inclusive, eu não podia postar uma foto minha com um desenho do meu lado, porque se eu postasse, eu estava querendo curtida por pena. Mas digamos que, por que eu quero uma curtida por pena, se a minha deficiência é eu? Eu tenho como tirar minha deficiência para tirar uma foto comigo com um desenho do lado? Não tem como. Se eu quero tirar uma foto com o meu desenho, sou eu. Então eu não estou pedindo pena para ninguém, eu estou só tirando foto, como qualquer outra pessoa. Para vocês verem como o mercado está bem árduo. Isso não é só para desenho, tá? Isso é para qualquer área do mercado que você tiver. Inclusive mercados normais de trabalhos de carteira assinada. Normalmente, algumas vezes, não sempre, chamam o PCD para tapar buraco daquele lugar ali que está faltando. Tanto é que todo mundo, se você perguntar, não se pode demitir PCD de empresa nenhuma. Então, justamente porque existe uma lei que você tem que dar espaço para PCD dentro do mercado de trabalho e que você não pode tirar, porque senão você vai para a justiça por conta disso. Mas veja só, olhando por esse ponto, não é algo capacitista, não é algo preconceituoso. Verdade. Porque por que não pode me demitir se eu não estiver bem no trabalho? Por que eu tenho que ser tapa-buraco e não avaliada da maneira que deveria ser? Porque eu tenho os meus pontos. Se eu não for boa naquilo ali, será que só está me colocando para tapar o buraco para a empresa não levar multa? Então, basicamente, hoje em dia tem muito disso. Polêmica, mas é necessário ser falado. Então, o meu reconhecimento no mercado foi quando eu entendi que eu tinha que lutar contra isso tudo ao mesmo tempo e não ia parar. Eu estou com 24 anos hoje e não parou. Não vou dizer para vocês que minha mente fica 100%, porque não é. Tem batidas de todos os lados, preconceito dentro, fora de casa e até onde não imaginar. Então, eu luto todo dia contra o eu mesmo e a autossabotagem, porque no mercado acontece muito isso, tá? Porque existe a questão do e-mail, que eu vou dar uma dica aqui. Tony Silas é um ilustrador comics da Marvel. Tem gente que não gosta muito dele, mas eu gostei da dica que ele deu. Eu nunca mais me esqueço. Foi por isso que eu cresci também individualmente. Sim. Ele olhou pra mim e fez assim: enquanto você tá aí, olhando pra tela do computador, tem gente que vai mandar um e-mail pra você de trabalho. Ou você responde em 2 minutos, ou você perde a vaga. E o espaço de tempo que você tem de produção de trabalho é de um dia para o outro. Não tem essa de procrastinar. O mercado não vai esperar por você ficar bem mentalmente para você fazer um trabalho necessário. Então, essa ideia de que artístico é emocional, ele é emocional, mas também ele é o equilíbrio de tudo. E isso vale para mercado fora de artístico também, tá? Porque se for um trabalho dentro do mercado comum, também vai da mesma ideia, parte da mesma noção. Você perde espaço para alguém que está ali sem consciência. E sem consciência não significa que você está ficando doido não, tá? É quando você entende as duas versões suas. A gente tem 2 versões. A gente tem a questão social, PCD, e a gente tem a questão social por fora, no mercado.
Então, quando eu me entendi, foi no momento que eu compreendi que a Grace é mais que isso e que eu tinha que lutar dentro do mercado também. Ou eu lutava, ou eu seria só mais uma. Aí é com vocês, né? Ou você luta, ou é só mais uma. E isso é no trabalho comum também. Vai ficar o tempo todo, mas eu vou esperar. Quando é que vai aumentar? Quando é que eu vou para uma coisa que eu vou sonhar? Eu quero muito aquilo ali. Ou você faz, ou ninguém vai fazer. Ou você. Pode. Com medo das perguntas já. Boa tarde. A Grace, eu perguntei esse tema. Eu sempre abordo esse tema assim um pouco voraz, ela sabe muito bem. Porque, como ela sempre fala, a vida lá fora não é um mar de rosas. Né? E a gente enfrenta, todos que estão aqui presentes, nas suas profissões, no seu trabalho, no seu dia, até no seu próprio estilo de ser. Você enfrenta essas dificuldades fora daqui. Não é que só acontece com ela, acontece com todo mundo. Às vezes você é uma pessoa capaz e outras pessoas fazem questão de dizer que você não é. Fazem questão de te dizer isso, te botar para baixo, te incentivar. Eu queria saber, Grace, como é para você, eu fiz essa pergunta na entrevista, vou fazer de novo, como é para você participar da Cultura Pop pela segunda vez, como foi, mais uma vez, o convite do Anderson, de toda a galera aqui de Timbaúba, que eu, particularmente, só tenho a agradecer pelo convite, pela consideração e o carinho que vocês têm com a gente. Às vezes o Anderson fala, Babu, você é YouTube, não, eu sou amigo de vocês, é diferente. Porque às vezes a palavra youtuber eleva na cabeça de algumas pessoas isso. Se acham em outro patamar e nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco e gostamos das mesmas coisas. Isso nos torna iguais. Mesmo com nossas diferenças, nos torna iguais, não há diferença. Eu sempre, quando eu converso com o Grace na live, com outras pessoas, eu sempre falo isso. Nós somos iguais de todas as formas. O Senhor pode ter um propósito diferente para cada um. Você pode não ser cristão e eu posso ser cristão. Mas nossas vidas têm o seu próprio destino. Eu queria saber para você. Falei bonito dessa vez. O que acontece? Eu queria saber para você como foi vir à Cultura Pop mais uma vez. Já é o segundo ano que a gente participa. Eu Crachá. E como é para você essa mais nova experiência? Eu, particularmente, só tenho a agradecer. A galera que eu fiquei de fazer a entrevista não vai fugir, viu? Ninguém querendo fugir aqui, mas não vai fugir, não. E como foi para você participar, meu amigo da camisa da Duff? Como foi para você participar mais uma vez? Como foi a recepção da galera mais uma vez com você aqui na cidade? Como foi o acolhimento? E como é para você, Grace, pessoa, ser convidada para todo esse tipo de evento de cultura pop, para você não só falar das suas questões pessoais, mas também mostrar o seu trabalho e as pessoas terem o discernimento de olhar para você numa questão profissional da coisa. Como você mesmo explanou aí, às vezes as pessoas não têm o olhar criterioso de avaliar o trabalho artístico da pessoa. Ele tem a indelicadeza de olhar outras vertentes que não são necessárias em várias situações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse também como é que é a experiência de estar aqui mais uma vez com o Anderson, com o John, com o nosso parceiro ali, com o nosso parceiro, com ele, com todos que fazem parte aqui do Cultura Pop. Como eu faço nas lives? A Rocha. Essa perguntinha básica. Digamos assim, o Anderson sabe, e o pessoal da equipe aqui, que eu sou muito grata, senão não estaria aqui. Eu sou muito grata por participar, porque a gente sabe que é complicado a inclusão totalitária dentro desse tipo de cultura. Porque quando você vai para eventos, quantos PCDs e mulheres vocês verem participando atrás de uma mesa, com ilustração, sem ser a parceira que ajuda o parceiro ali num evento? Então é complicado, é muito complicado. Raramente você vê, dificilmente. E olha que eu participo de evento lá no Recife, no Conecta Recife, participei da Livraria Jaqueira. Existe, claro, um nicho, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente precisa, quanto mais ser unido nesse quesito, melhor.